A temperatura de um objeto é dada por 25 vezes E elevado a menos 0,5 vezes T minúsculo de tempo. T maiúsculo aqui é a temperatura. A temperatura está aumentando ou diminuindo? Compare a imagem de 1 pela função derivada da temperatura, a imagem de 2 e a imagem de 3. O que está acontecendo com a temperatura? Muito bem. Essa é uma questão em que nós deveremos utilizar as derivadas para resolver. Mas nós podemos fazer algumas análises iniciais. Vamos observar o gráfico da função temperatura? Observando o gráfico dessa função, aqui está a função enunciada. Eu coloquei aqui y e x, y no lugar da temperatura, x no lugar do tempo. O gráfico intersecta o eixo y no ponto 25, porque quando acontecer de x ser igual a zero, vai ficar e elevado a zero, que é 1. Então, a imagem será 25. E também podemos perceber aqui a interseção com o eixo x. Aqui nós temos a interseção com o eixo y, do lado esquerdo da tela, e aqui a interseção com o eixo x. O ponto 25, ele aparece aqui, ó, que é exatamente esse ponto aqui. A interseção com o eixo x, existe uma interrogação, justamente por quê? Porque não há interseção. E nós podemos observar que essa é uma função decrescente. E essa função, ela é decrescente porque nós temos uma base que é um número entre 0 e 1. Porque, uma vez que o expoente está negativo, nós podemos transformar o E elevado a menos 0,5t para 1 sobre E elevado a 0,5t. A base, sendo um número menor do que 1, é positivo, claro, né? E menor do que 1, nós temos que a função exponencial ela é decrescente. Para responder a letra A, nós já sabemos que a temperatura está diminuindo. Mas vamos usar aqui a ideia de derivada para encontrar este resultado também. Nós temos duas formas de resolver. Ou nós podemos aplicar a regra da cadeia, ou, como eu falei, reescrever esta função como 1 sobre E elevado a 0,5t, e aí nós podemos aplicar aqui também a regra do quociente, né? Eu vou resolver utilizando a regra da cadeia. Então, a derivada de menos 0,5t será menos 0,5, menos meio, né? Então, menos meio. A derivada da função e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, ficará e elevado a menos meio t. Observando esta função, nós temos que e elevado a menos 0,5t será sempre um número positivo. Uma vez que será sempre um número positivo, então nós temos que menos 25 sobre 2 vezes e elevado a menos t, menos 25 sobre 2 vezes e elevado a menos meio t, será um número negativo multiplicado por um número positivo. Assim, a função derivada sempre apresentará imagens negativas. Uma vez que essa função derivada sempre apresentará imagens negativas, então significa que a função t é decrescente. Logo, a temperatura está diminuindo. Vamos para a letra B. A letra B pediu para a gente comparar as imagens de 1, 2 e 3 pela função derivada de t. E então pergunta o que está acontecendo com a temperatura. Vamos calcular cada uma dessas imagens, então.
Fazendo a substituição de 1, 2 e 3 por t, aqui eu substituí por 1, fica menos meio multiplicado por 1. Fiz a inversão de e elevado a menos meio para 1 sobre e elevado a meio e transformei para o radical para ficar mais fácil fazer o cálculo de quanto que isso aqui vale, né? Fiz a mesma coisa com 2 e com 3 aqui, ó. Então, por meio de uma calculadora científica, a gente consegue chegar nessas respostas. Nós podemos perceber aqui que o valor do tempo aumenta, a temperatura, a derivada da temperatura, aumenta também. Uma vez, então, que esses valores estão aumentando, nós, então, podemos definir que a imagem de 1 pela função derivada é menor que a imagem de 2 pela função derivada, que é menor que a imagem de 3 pela função derivada. Então, a temperatura está diminuindo.